Bom dia para os senhores. É um prazer a gente começar esse evento de indústria da beleza, que o ano passado rendeu bons conteúdos aí para o Projeto Brasil. Eu só vou explicar um pouquinho, para quem ainda não conhece, o que é o Projeto Brasil e o que a gente pretende tirar desse encontro de hoje. O Projeto Brasil ele surgiu há 4 anos com a intenção de levantar a discussão de políticas públicas, mas em nível da sociedade. A ideia básica é que você tem hoje um país imensamente mais sofisticado que o país de 15 anos atrás. Nós temos hoje centros, novos setores surgindo, centros de pensamento, ou pessoas individualmente, ou grupos bastante sofisticados em várias áreas. Aí nós temos hoje a turma aí da qualidade total, a turma da inovação, a turma da saúde, a turma das políticas sociais. E, em geral, esse tipo de conhecimento, que é característico de uma sociedade mais moderna, mais sofisticada, ele não consegue ser canalizado através das instituições tradicionais. O que são essas instituições tradicionais? A imprensa tem muita dificuldade de pegar temas novos e aprofundar. Partidos políticos, hoje em dia está um rolo esse outro partido político, né? Seja o PT com bandeira do PSDB, PSDB com bandeira do PFL, então uma mixórdia ampla aí, né? E isso se dá, a universidade que tem grandes quadros, mas não tem um pensamento sistêmico, assim, organizado e tudo mais. E o que a gente vê, então, é, de um lado, o fato do país estar passando, talvez, o mais profundo processo de transformações da sua história. O país está de ponta cabeça. Talvez nem nos anos 20, que foram anos de grandes transformações, nem nos anos 60, que foram anos também de grandes transformações, você não tinha mudanças tão drásticas como as que estão acontecendo agora no país. Essas mudanças elas se manifestam em todos os níveis, né? Do ponto de vista de classes sociais, você tem uma classe média que está perdendo poder aquisitivo há 15 anos aí por conta de estagnação da economia, excesso de tributação, e uma classe D e E que está emergindo aí, abrindo um novo mercado, que está todo mundo de olho nesse novo mercado. Nós temos as mudanças tecnológicas aí que trazem um grau de segurança grande para a mídia também. Desde o fim aí do Muro de Berlim e tudo mais, a guerra ideológica perdeu o rumo. Você não tem mais mocinho bandido, esquerda, direita. Isso também traz um componente novo de perda de rumo para o discurso como um todo também. Enfim, digamos, todo esse conjunto de fatores, eles caracterizam uma transição que, de um lado, é muito caótica, né? Hoje você tem tiro para todo lado, uma radicalização muito grande do discurso político, mas também abre possibilidades de mudanças mais à frente. Então, é nisso que nós estamos tentando juntar conjunto de pessoas nos diversos setores que estão pensando de forma diferente para tentar entender o que é esse novo Brasil que está vindo por aí. É um Brasil que não combina em nada com outros tempos. É um país em que a questão da internet, blogs, novas mídias, está vindo de uma maneira muito acentuada, e essa perda de rumo é que leva, num primeiro momento, a radicalizações de lado a lado, sem que se perceba que existem hoje algumas linhas de pensamento e algumas linhas de atuação que vêm desde os anos 80 que estão mudando a face do Brasil. Uma dessas linhas é a questão da gestão. A gestão, desde os primeiros programas de qualidade nos anos 80, criação da Fundação Nacional de Qualidade, movimento pela qualidade, movimento Brasil Competitivo, a gestão está avançando de forma acelerada. Demorou um pouco para pegar nos anos 90. Hoje você tem as melhores empresas do país envolvidas no movimento pela qualidade. Tem alguns estados, não governos, mas estados que estão de cabeça nesse movimento pela qualidade, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. E agora a qualidade ela começa a tomar corpo também no governo federal e nos governos estaduais.
Então, digamos, é uma daquelas linhas que estão vindo por aí e estão permitindo mudanças substanciais, né? Uma outra linha muito importante que começou a aparecer apenas no final dos anos 90 e que começa a ganhar corpo aí é o pessoal de inovação, de tecnologia e inovação. É o pessoal que surge no final do governo Fernando Henrique. Quer dizer, um pessoal que já vinha se organizando, ganha corpo no final do governo Fernando Henrique Cardoso, aí, com a criação dos fundos setoriais. Agora vai ser lançado um PAC da inovação pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e a inovação está gradativamente entrando aí na alma, digamos, das próprias empresas. E esse setor de produtos de beleza, de uma maneira geral, é o que melhor refletiu essa questão da inovação, não visto apenas como as inovações tecnológicas, mas inovações de marca, imagem, formas de abordagem do mercado e tudo mais, né? Um terceiro fator relevante, que é mais recente, aí, é essa questão da internacionalização das empresas brasileiras também. Isso aí, se você pensasse 10 anos atrás, eu participei, acho que foi em 2002, de um seminário na Espanha. Você vê os espanhóis nessa euforia hoje com o Brasil. Em 2002, teve um seminário em Santander, na Universidade de Hernandes Peláez, que levaram alguns jornalistas brasileiros para discutir com jornalistas espanhóis, porque eles estavam caindo matando em cima das empresas espanholas que tinham vindo para a América Latina. Disseram que estavam desperdiçando dinheiro, que estavam pegando o dinheiro das velhinhas lá de Madrid e gastando em republiquetas corruptas. O cara do país aí falando um negócio desse. E até foi uma discussão interessante que o mercado ele tem muito disso, né? O mercado, se você tem durante um ano uma alta de X no mercado, os analistas pegam, extrapolam para 10 anos, então vira aquele gigante, né? Daí fazem aquele carnaval, todo mundo entra no mercado, aí na primeira queda eles extrapolam para 10 anos, vira pó. Então, digamos, essa visão muito de curto prazo do mercado impedia a opinião pública espanhola. Quer dizer, a Espanha, com uma estratégia de internacionalização fantástica, que já vinha de alguns anos, bastou um período de turbulência para sofrer, as multinacionais espanholas sofrerem um tiroteio terrível, né? E eu dizia para eles, eu falei, olha, nós temos empresas no Brasil que são melhores que as empresas espanholas, temos um potencial agrícola muito maior, temos um potencial econômico muito maior. A única vantagem que vocês tiveram foi terem saído antes para o mercado internacional, conseguido recursos lá e vindo comprar as nossas empresas, né? Então, de lá para cá, as empresas brasileiras elas ganharam essa visão de globalização, que é um aprendizado, né? Você tem a Natura, que saiu na frente, você tem... Antes você já tinha a Petrobras, Vale do Rio Doce, tudo, mas aí em cima de produtos específicos, depois as siderúrgicas brasileiras saem para o mundo, o Ambev sai para o mundo, e essa visão da internacionalização das empresas brasileiras, num certo momento, bate nas pequenas e médias também, com aquele salto do câmbio em 2002 e 2003, e depois conseguiram gradativamente derrubando. O Brasil, cada vez que a economia sai do controle do Banco Central, o Brasil cresce. E cresce sem inflação. Em 99 deu aquele estouro do câmbio lá, a inflação durou um tempo, morreu, e o país cresceu. Em 2002 teve aquele rolo do câmbio, em 2003 a inflação estava sob controle e o Brasil disparando. Daí, quando o Banco Central pega o controle, acaba jogando para baixo as perspectivas de crescimento, né? Por que o setor de indústria de beleza ele é relevante dentro desse modelo de novo país que está sendo desenhado aí, que vai ser também significativo para que haja exemplos aí para outros setores? Primeiro foi que se descobriu essa possibilidade grande da imagem Brasil. A imagem Brasil sempre foi algo muito forte. A imagem do Brasil, desde os anos 40, o Brasil ele firmou uma imagem internacional das mais relevantes. Uma imagem que começou lá atrás com aquela visão de sensualidade, aquela visão de belezas naturais, da alegria do povo. Eram valores muito fortes. No plano intelectual, a obra do Gilberto Freire trouxe uma visão de Brasil que ainda hoje ela está presente
na memória afetiva do mundo aí. De outro lado, você teve o fenômeno aí dos anos 40 do Rio de Janeiro e anos 50, em que o Rio era a cidade mais agradável do mundo. Então, o Rio trouxe um potencial de marketing para o Brasil fantástico, que era a cidade internacionalista, a cidade das belas mulheres, a cidade do pessoal despojado, descolado. Eu lembro, outro dia eu comprei aquele filme do Walt Disney, em que é criado o Zé Carioca, para as minhas caçulas aí, daí ele desenha o Zé Carioca, a primeira coisa que o Zé Carioca faz é pegar o Pato Donald e dar aquele abraço de urso lá, e o Pato Donald fica meio grogre assim, maravilhado com aquela afetividade. Essas características que, durante algum tempo eram vistas como... O Mário de Andrade, um pouco atrás, ele falava que era macumba para turista ver. Ele ia muito contra essa imagem. E nos anos 60 e 70, principalmente, nos anos 70 a gente teve muito, até em função do regime militar, havia uma parte da sociedade uma visão muito negativa sobre esses valores nacionais, e se entendia que Carmen Miranda, que todo aquele sucesso dos anos 40 era apenas uma mera curiosidade aí, que foi uma concessão aí da política de boa vizinhança para o Brasil, que não havia méritos. Ora, você vê como que se monta o investimento na imagem de um país. Né? Nos anos 40, com Carmen Miranda, que era graciosíssima, você vê nos filmes aí, não tinha para ninguém. Ela, quando contracenava com os maiores artistas lá, com cantoras consagradas americanas, ela era absoluta. Né? Então, ali você começa a fixar uma imagem do Brasil, que nem essas matérias permanentes sobre violência, sobre corrupção, ajudaram a estragar. Depois tem, nos anos 50, com o advento da Bossa Nova, essa imagem ganha um tom de modernização. Você imagina o que era a Bossa Nova, né? Aquela rapaziada aqui, tudo pareciam deuses gregos, Tom Jobim, Carlos Lira, João Gilberto, chegando nos Estados Unidos com uma música sofisticadíssima, sabe? Modernizando a música brasileira sem abrir mão de todas aquelas características de marketing lá, que era a sensualidade, o balanço, trazendo o intimismo, que ainda não era uma marca da música brasileira naquele período. Então, esses investimentos vêm, ao longo do tempo, consolidando, sem que houvesse nenhuma ação consistente do poder público. Mas ajudou a consolidar uma imagem do Brasil no mundo extraordinária. É interessante que você vê Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, talvez seja o evento mais televisionado do mundo. Você não teve um governo brasileiro, que chegasse para a CBD e falasse: olha, nós queremos que na hora de entregar taça e tudo, os jogadores saiam com algum produto brasileiro, made in Brasil, alguma coisa assim. São coisas, ações. O café colombiano já estava espalhado por todo mundo, aí o Brasil sem essa visão de marketing. Então, em que pese toda essa falta de visão estratégica, de planejamento, de visão para fora, quer dizer, as empresas brasileiras começam a ir para fora e, de repente, descobrem que existe um marketing brasileiro que veio de graça. Outro dia eu estava assistindo um filme, numa viagem dessas, aí, um filme daquela atriz espanhola, aquele Murilo Benício, brasileiro, e uma atriz, Penélope Cruz. Aquele filme lá, se o Itamaraty fosse bancar, não ia ficar tão bom como Venda de Brasil. Não é nem um filmão, não. É um filminho agradável, tipo aquelas comédias Água com Açúcar, onde as características de como o brasileiro é visto lá fora eram expostas de uma maneira extraordinária. Parecia filme de agência de publicidade criativa, aquelas que nós já tivemos alguns anos atrás e que perderam um pouco o embalo. Né? Ela, uma mulher bonita, sem preconceito, ela mora lá com 2 homossexuais, sensual, cozinheira, alegre, bem-humorada, ele, o romântico, que faz serestas e tudo, mas toda aquela tipificação de brasileiros que vêm lá de trás, que vêm lá de Gilberto Freire e outros, criando um clima de consolidação de imagem do Brasil fantástico. Mas fantástico. Esse é o Brasil que se vê lá fora. Eu lembro que 2 anos atrás, em uma semana, por acaso, eu saí para almoçar com um alto executivo italiano. Ele falou: olha, na Itália só dá Brasil.
Falei, como assim? Você tem lá a camisa verde e amarela na praia e o modo de ser brasileiro. Todo mundo quer ser brasileiro. O que é ser brasileiro? É ser descolado, é o cara afetivo, é o cara que não faz muita firula. Daí saio para almoçar com o presidente de uma multinacional francesa. Falo, na França, a mesma coisa. Eu tive até uma discussão com um colega lá que eu coloquei isso aí, ele falou que nada, sabe aquele... De alguns anos para cá, esse negócio de ser anti-brasileiro entrou na moda, é um pé no saco, né? Que nada, que as cores que são bonitas, sempre foram bonitas, qual é o problema? Aliás, eu lembro no tempo da adolescência, o pessoal dizia que as cores eram ruins, que a bandeira tinha sido feita aí por um cara que fazia marca de cigarro, fazia embalagem de cigarro aí, que eram feias. Não importam as cores, você tem 1000 combinações de cores aí, ué. O que importa é toda a imagem, toda a simbologia que está por trás das cores. O Sebrae, alguns anos atrás, o Sebrae Nacional, ele fez um projeto As Caras do Brasil, com o Domênico Masi. Eu participei de uma das etapas aí. Então, como que o Brasil era percebido lá fora? Como que ele era percebido lá fora? Primeiro ponto de percepção, as festas brasileiras. As festas brasileiras eram o maior elemento de disseminação do Brasil lá fora. E as festas não só o carnaval, as festas do Nordeste, o forró, quer dizer, é sempre dentro desse ambiente de afetividade e de acolhimento, né? Você quando passa no Nordeste, qualquer hotel lá, francamente, quando vem lá a garçonete, o garçom te atender lá, a afetividade deles, que é uma coisa espontânea, não é treinada, junto com o treinamento para serem bons funcionários, talvez seja a maior atração do Nordeste hoje em dia. Artesanato, aquele colorido, toda aquela parafernália de cores aí caracteriza o artesanato brasileiro. A música brasileira, que é um elemento importantíssimo na formação, na percepção dessa imagem do Brasil lá fora. E, finalmente, novelas da Globo, que é um produto extraordinário também, que nunca foi utilizado pelas autoridades ligadas ao comércio exterior. Na verdade, nós passamos a ter uma estratégia de comércio exterior há 4 anos aí, com a Apex, que deu um cano na gente hoje aí, que deu um problema lá, ontem eles ligaram. Espero que esse problema não seja em função das mudanças que ocorreram, que a Apex continue com a eficiência demonstrada aí nesse período anterior aí, né? Mas nos últimos anos apenas que você começou a ter uma estratégia comercial e chama a atenção que em todos os eventos da Apex no mundo, aquelas rodadas de negócio montadas aí pelo Fulan e pelo presidente da Apex, que é um craque também, o ex-presidente, né? A grande atração era a música popular brasileira. Eles me contaram que na Rússia colocaram lá o Rafael, o Yamandu e o Amandinho lá, diz que estourou. Ou seja, esses valores, eles passam a ser valores essenciais no momento em que você tem mudanças muito grandes nas formas de comercialização e na criação de tribos. Você tem hoje, pela internet, pelos Orkuts da vida, pelos sites de relacionamento, você tem a criação hoje de grupos internacionais. Intranacionais, né? São grupos de jovens, de adultos e tudo que compartilham determinados valores. Então, essas mudanças que estão ocorrendo, quer dizer, o Brasil ele já conseguiu descobrir a internacionalização. Ele conseguiu, através dos arranjos produtivos locais e todas mais, lá, viabilizar a entrada de empresas pequenas nesse mercado. Nos últimos anos, está havendo uma explosão de pequenas empresas nessa área de cosméticos e tudo mais, porque os cosméticos caminham para ser, que nem a indústria de café caminhou aí, para você ter grandes marcas âncora aí, mas para ter uma sucessão de blends aí, relevantes também, que abrem espaço para pequenas empresas. Você tem hoje uma cadeia produtiva aí de fornecedores de insumos, desde para produtos mais naturais, aí, como para produtos menos naturais. Nós já temos esse know-how que a Natura trouxe de exploração racional das riquezas ambientais brasileiras aí. Nós temos hoje duas marcas fantásticas no mundo, que é a Amazônia e Pantanal. E a partir do momento em que você começa a entrar
E temos também, digamos, o know-how da venda porta a porta, que foi desenvolvido aqui, o know-how do franchise, que foi desenvolvido aqui. São todos valores que foram consolidados ao longo aí de décadas e que hoje dão um potencial muito grande para se montar projetos de cunho internacional. Só que o mundo agora caminha para uma outra etapa, que é a questão das vendas virtuais e a questão da exploração de novos canais de relacionamento e de venda. Por exemplo, quando você pega hoje uma rapaziada que monta lá o seu site de relacionamento, você tem lá brasileiros, você tem americanos, você tem europeus. O que leva a compartilhar de um determinado espaço virtual? Valores. De que maneira que esses valores se expressam, além das ideias, além de algumas formas de comportamento, o que leva esses valores a serem homogêneos aí? Você tem a música, que é um elemento essencial. A música sempre foi o elemento que juntou a rapaziada em torno aí dos grupos, em torno das comunidades. A roupa é um elemento importante. A natureza é um elemento importante hoje em dia, cada vez mais. E o modo de vida, a sensualidade, a maneira de encarar a vida. Então, digamos, esses fatos todos acabam dando uma vantagem comparativa ao Brasil muito relevante. Quer dizer, o que são esses valores que ajudam a vender o Brasil lá fora e onde a indústria da beleza tende a ser a mais beneficiada? São esses valores da sociabilidade, são esses valores da vida na natureza, quer dizer, com essas duas âncoras, que são a Amazônia e o Pantanal. Essa questão da vida descolada, que tende a ser um fator cada vez mais preponderante aí. Então, essa questão social também. Nós tivemos aí, em alguns pontos, nós tivemos azar aí com os últimos presidentes, mas em outros pontos nós tivemos muita sorte. 2 presidentes sucessivos que ajudaram a consolidar uma imagem do Brasil lá fora que anteriormente era difícil, desde os tempos aí de Juscelino, você não tinha uma imagem tão positiva lá fora por conta da atuação de um presidente intelectual e de um presidente não intelectual extremamente intuitivo também. Então, digamos, todos esses fatores hoje, dentro desse mundo novo, de muito mais fácil acesso do ponto de vista econômico, embora exija uma criatividade e maneiras de trabalhar, que são essas comunidades, abre um espaço ímpar para a indústria de beleza nacional. Qual é a intenção desse seminário? Bem no começo da apresentação, eu tinha falado dessa questão do conhecimento difuso que existe hoje no país. Ou seja, você tem hoje uma complexidade de setores pensando de forma diferente, pensando de forma inovadora, e que não consegue trazer à tona esse tipo de pensamento. Eles ficam enclausurados aí, em suas bases específicas aí. Aqui o Projeto Brasil nós já trouxemos, aqui, pessoal da indústria de defesa, pessoal de políticas sociais, nós temos hoje aí as melhores ferramentas de políticas sociais do mundo. Hoje nós temos modelos de multiplicação e de escala, de dar escala para políticas sociais aí, que você não tem em nenhuma outra parte do mundo. Modelos desenvolvidos tanto no setor privado, pela Viviane Sena, pela Dona Ruth, quanto no setor público aí pelo Bolsa Família. Nós temos, então, a parte de ciência e tecnologia, por exemplo, é uma área. Quando entrou o ministro da Ciência e Tecnologia, o Eduardo Campos, ele soltou a lei de inovação e mandou para o Projeto Brasil a lei para uma discussão entre as pessoas que compõem o Projeto Brasil. Por acaso, o atual ministro de Ciência e Tecnologia era membro do nosso conselho. Dessas discussões resultaram 5 contribuições para a lei de inovação. Por que isso? Porque você tem hoje um conhecimento disseminado na sociedade que as formas de expressão desse conhecimento serão através da internet, fóruns de discussão, blogs e tudo mais. Então, o que nós pretendemos dessa reunião de hoje, ela vai ser filmada, as principais partes vão ser editadas, os trabalhos vão ser apresentados na biblioteca do Projeto Brasil e vamos definir um conjunto de temas para aprofundar as discussões, para tentar entender quais são as perspectivas do setor, quais são as principais vulnerabilidades do setor, quais são os pontos em que a ação pública está mais frágil, mais vulnerável, que precisa
melhorar. Então, além das ideias em conjunto aqui, a ideia é tirar um documento mestre que permita consubstanciar lá o bloco temático de indústria da beleza e gradativamente agregando trabalhos, discussões, fóruns de discussões e tudo mais para poder avançar aí numa visibilidade maior para o setor e numa discussão maior sobre possibilidades e problemas do setor. Em suma, essa é a intenção do seminário. Eu queria chamar para compor o primeiro painel, que é a venda direta, como enfrentar as dificuldades e garantir o crescimento do setor, o Rodolfo Gutilla, que é diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Direta, e um dos homens de comunicação e premiados aí pelos jornalistas, e o Ismael Ferreira Filho, que é gerente da Mary Kay do Brasil, agradecendo a presença de ambos aqui. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Rodolfo Gutilla, eu sou presidente da Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas e sou diretor de Assuntos Corporativos da Natura. Eu preparei uma apresentação para o dia de hoje que possa nos ajudar a situar esse mercado. Qual é a dimensão do mercado da venda direta? Dentro do mercado da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que representa boa parte de tudo aquilo que é comercializado na venda direta. Vamos lá? Quem é que está... Bom, então vamos definir o campo da venda direta, né? O que é a venda direta? É a comercialização de bens e serviços que os revendedores autônomos promovem direta e pessoalmente ao consumidor final, ou seja, é venda por relacionamento. Porta a porta não existe mais. Ninguém hoje abre a porta da sua casa para pessoas que não conhecem. Portanto, a venda direta ela se dá no ambiente da casa, no ambiente do trabalho. São revendedores autônomos que exercem a sua atividade como complementação de renda. Hoje, veremos depois os números, são mais de 1.600.000 pessoas que têm oportunidades de trabalho e renda nessa atividade. Por favor. E quais são as vantagens do modelo para quem ingressa nesse modelo como revendedor autônomo, né? Administração de tempo, ou seja, liberdade de entrar e sair do sistema quando bem entender. Um outro grande atrativo é que o horário de trabalho ele também é flexível e não há subordinação. Você é dono do seu próprio negócio. O revendedor autônomo é uma categoria, enfim, prevista na Constituição desde 76, Roberta? 76. Ele é um contribuinte individual do INSS e ele exerce essa sua atividade complementarmente a outras atividades. A gente vai ver um pouco do perfil do revendedor autônomo, são donas de casa, são professores, são funcionários públicos, mas hoje já temos um grande contingente de revendedores autônomos que exercem essa atividade como atividade principal. Vamos lá. Esse é o tamanho do mercado, né? Então, nos últimos 7 anos, crescemos em média 18% ao ano. O ano passado, o mercado cresceu quase 17%, 17,5%, chegando a 14,5 bilhões de reais. Esse primeiro semestre, nós já acusamos um crescimento de 12,5%, se eu não me engano. Perdão. 7%, é isso que está lá? 12,5% mesmo, né? 12,5% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Isso em volume de negócios. Por favor, vamos para frente. Como eu mencionei, artigos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos representam quase 90% de tudo que é comercializado nesse sistema. Isso demonstra um índice de penetração desses produtos muito alto, né, na vida do consumidor brasileiro, mas também representa uma oportunidade enorme para outros segmentos, como suplementos nutricionais, como artigos para o lar, como artigos para cuidado pessoal, enfim, e outros segmentos, né? Suplementos nutricionais é um mercado que vem crescendo enormemente no país. Existem grandes companhias multinacionais se instalando para tirar proveito desse grande mercado que é o de suplementos nutricionais. Por favor.
Em número de itens comercializados, estamos então falando em 120 bilhões de itens, crescimentos também bastante expressivos. Próximo, por favor. E se fizermos, né, uma extrapolação com base nos 55 milhões de domicílios, né, segundo dados do IBGE, nós teremos então uma média de quase 22 produtos por domicílio brasileiro comercializado por meio da venda direta. É uma taxa de penetração fantástica, quase igual a todo o varejo tradicional e varejo seletivo juntos, né? Existem 4 principais canais de comercialização no Brasil, são o varejo tradicional, grandes cadeias, varejo seletivo, são farmácias, drugstores, enfim, franquia e a venda direta. A venda direta, nós vamos ver, é o canal que mais cresce nos últimos 5 anos. Próximo, por favor. Essa é a evolução do número de revendedores ativos. Nós temos, então, hoje, em torno de 1.600.000 pessoas, como eu mencionei, revendendo produtos por meio desse modelo. Próximo, por favor. Aqui a evolução, então, dos principais canais. Perdão, aqui é o mercado da venda direta, mercado de toalete, perfumaria e cosméticos, por meio dos seus canais, né? Varejo tradicional, venda direta e franquia. A gente vê, então, a evolução. A cor está horrível, né? Não dá para saber qual é qual, né? Daqui ainda, então. Mas vocês podem verificar, eu acho que a venda direta é aquele do meio, é a curva de evolução desse canal. Para frente, por favor. Bom, hoje o Brasil já é o 5º maior mercado de venda direta no mundo. Nós temos um mercado hoje, como vimos, de 14,5 bilhões de reais. Os Estados Unidos, para se ter uma ideia, é um mercado de 30 bilhões de dólares. Né? Então, é um grande, enorme mercado. Foi lá que surgiu esse modelo. Seguido de Japão, Coreia e Alemanha. Né? São países que consolidam informações e que agrupam também outros segmentos, como artigos para reforma do lar. Então, você tem janelas, portas. Serviços financeiros, que começa a se tornar uma tendência no Brasil, consolidam também vendas de automóveis. Se nós ficarmos só com as categorias tradicionais da venda direta, eu diria que o Brasil está entre os 3 primeiros maiores mercados do mundo. Vamos lá. Em número de revendedores ativos, já somos o 10º maior mercado do mundo. Agora vocês vejam que os Estados Unidos possuem cerca de 14 milhões, né, de revendedores, 10 vezes mais praticamente. Próximo, por favor. Bom, isso posto, esse é o nosso mercado. E nós fazemos parte de um mercado de 18 bilhões de dólares, que é o mercado de higiene pessoal, perfumaria e beleza, que hoje já é o 3º maior mercado do mundo nesse segmento. E a ênfase em higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, se deve ao fato, como nós vimos, de que isso representa a quase totalidade daquilo que é comercializado por meio desse canal. E quais são hoje os principais desafios para o mercado da venda direta, né? Eu diria que fortalecer a integração e o alinhamento entre as empresas de venda direta, e essa não é um desafio da associação, mas é um desafio do mercado da venda direta, porque somos poucas empresas. Para vocês terem uma ideia, cerca de 30 empresas compõem a nossa associação no Brasil, talvez umas 150 na associação norte-americana, talvez um pouco mais, 200. Na associação mexicana, temos lá aproximadamente 50 empresas, ou seja, é um mercado de poucas empresas. Estabelecer princípios de relacionamento e de concorrência leal, de comportamento ético nas relações é fundamental para um mercado onde poucas, mas grandes empresas disputam, enfim, um mesmo segmento, né? Manter a uniformidade da indústria, ou seja, nós temos um conjunto, como disse, pequeno de empresas que se organiza nacionalmente por meio de associações nacionais da venda direta que defendem os interesses dessas empresas nos países onde elas atuam. Esse arco de associações, ele está ligado à World Federation of Direct Selling Association, que é a Federação Mundial das Associações de Venda Direta.
É de lá que emanam os princípios de concorrência leal e de relações éticas entre as empresas e seus revendedores, as empresas e seus consumidores e as empresas entre si. Nós seguimos um código de ética por meio de uma autorregulamentação bastante contemporâneo, bastante equilibrado e que tem nos servido como uma fonte de inspiração e um guia nessas relações entre a concorrência, né? Ampliar o negócio na venda direta em segmentos ainda pouco explorados pelas empresas. Esse é um desafio que no Brasil, como vimos, tem um potencial enorme, né? Segmentos como artigos para o lar e uma Tupperware, que é uma empresa muito conhecida de todos, né? Tem um mercado enorme aqui para explorar e outras também, né? Existem já outras empresas entrando nesse segmento no Brasil. Suplementos nutricionais e cuidados pessoais, que são vestuário, principalmente vestuário, né? Educar a sociedade como um todo a respeito da importância desse segmento. A despeito da relevância, estamos falando de 1.600.000 pessoas, por um lado. Estamos falando de 22 produtos por lar, em cada lar brasileiro. Apesar do impacto e da relevância e de um mercado de 14,5 bilhões de reais, o modelo de negócios é pouco conhecido. Nós, por meio da BVD, estamos estruturando parcerias com a Fundação Getúlio Vargas, com a Pontifícia Universidade Católica e com a Universidade de São Paulo, de forma a incluir uma cadeira dentre as disciplinas de administração, que são, enfim, técnicas de varejo, que é a venda direta, né? Então, a venda direta ainda é muito pouco conhecida, lamentavelmente, porque isso cria uma certa camisa de força para o mercado, né? Sobretudo para recrutamento e seleção de pessoas. Então, no geral, são as mesmas pessoas que circulam pelas empresas, né? Vamos para frente, por favor. E no Brasil? Quais são os principais desafios no Brasil? Proteger a indústria de hostilidades regulatórias. Nós somos uma das indústrias dos segmentos mais tributados desse país. Aí o segmento como um todo de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nós somos tratados como produtos supérfluos, ao lado de armas, munições, tabaco e bebidas alcoólicas, né? A nossa tese é que quem atribui a essencialidade a um determinado produto deve ser o consumidor e não o governo de plantão. Ou seja, um filtro solar é essencial. Trata-se de saúde, segurança, né, saúde pública. Um batom pode ser essencial. Os batons hoje, os bons batons, já vêm com filtro de proteção solar, com fator de proteção 15, cremes de tratamento de rosto idem. Enfim, é o consumidor que deve definir a essencialidade de um determinado produto. E isso faz com que o setor seja altamente tributado. Para vocês terem uma ideia, o filtro solar tem, eu acho que 17% de ICMS embutido, sendo que um jet ski tem 18%. Uma coisa assim. O jet ski é extremamente essencial nesse país, né? Então, já foi até muito mais essencial. O fato nós somos tributados em toda a cadeia, né? E um mecanismo que poucas pessoas conhecem e que é aplicado na venda direta há muitos anos, e tudo indica que o governo do Estado de São Paulo vai ampliar esse modelo para a indústria, é o modelo da substituição tributária. Tendo em perspectiva que são 1.600.000 revendedoras autônomas, e tendo em perspectiva também que seria muito difícil para os governos estaduais monitorarem a arrecadação por meio da comercialização de itens, a arrecadação do ICMS, os governos instituíram a substituição tributária, o que significa dizer que a indústria, a empresa que comercializa, ela recolhe por antecipação e em substituição ao revendedor o ICMS da revenda do produto. Ou seja, antes mesmo que o produto seja revendido. Isso significa dizer que as empresas de venda direta, dado o seu tamanho, a sua dimensão e impacto, estão entre os maiores arrecadadores individuais de ICMS do país. Ocorre que, nos últimos anos, nós não temos obtido muito sucesso em manter estável o regime de definição da margem de valor adicionado, que é o valor do ICMS atribuído, né? Isso exige negociações em cada um dos estados brasileiros, enfim, com suas secretarias de Fazenda, para criar uma base comum
que possa gerar um back-office menor nas empresas, né? E também um trabalho de grande parte de burocracia para fazer o acompanhamento desse processo todo, né? Um outro desafio no Brasil é manter o legal status dos revendedores autônomos, né? O que significa dizer? O revendedor autônomo, como disse, é uma atividade prevista na Constituição por meio de uma lei de 1976, 78, e que qualifica esse revendedor como um elo na cadeia da comercialização de produtos, né? E é muito comum, por desconhecimento, que formadores de opinião nos perguntem: escuta, mas essas pessoas não deveriam ser contratadas? Elas não deveriam gozar dos privilégios de um empregado com CLT, com seguro social, enfim. E é preciso entender a natureza da relação, que é uma natureza comercial. E foi assim que ela surgiu, é assim que ela existe em todo o mundo. Ou seja, o revendedor é parte de um processo de comercialização de um determinado produto. Ele não é funcionário de uma empresa. E, nesse sentido, como eu disse anteriormente, ele é um contribuinte individual do sistema de seguridade social, né? Nós tivemos, recentemente, um entendimento muito bom com o Ministério da Previdência Social, que, tendo em perspectiva essa caracterização, e tendo também em perspectiva que são poucos os revendedores, ou são poucos, nem todos os revendedores têm conhecimento das suas obrigações, nós desenvolvemos um programa junto com o Programa de Educação para a Previdência, do Ministério da Previdência Social, para informação dos nossos revendedores. Já temos mais de 1.200 funcionários de vendas de empresas associadas capacitados, passaram por cursos de 8 horas, Roberto, é isso? Para sensibilizar os seus revendedores ou suas consultoras, como algumas empresas chamam. Então, é um processo de construção de um conhecimento sobre a atividade desses revendedores também. Por favor. Em linhas gerais, é isso. Existem oportunidades muito interessantes, especialmente no Brasil, de construção de marca, que nós vimos adotando, né? Recentemente, publicamos uma revista no jornal Valor Econômico, que dá a dimensão e o impacto dessa atividade. Aqueles que tiverem interesse, depois nos informem, que nós enviaremos então essa publicação para que possam tomar conhecimento então de uma certa radiografia do mercado feita de forma independente por jornalistas muito qualificados. E por fim, recentemente também, próximo, por favor. Nós contamos a história da venda direta no Brasil por meio de uma publicação. Também, aqueles que tiverem interesse, ela estará à disposição, de forma a mostrar a contribuição dessa atividade para o país, né? Eu acho que é uma atividade que envolve milhares de pessoas, histórias de vida. No geral, a gente que vai ao campo vê isso, né? São pessoas das classes B-, C, D. São pessoas que, no geral, são mulheres, mais de 90% são mulheres, que entram no sistema para ter uma certa independência financeira. Essas mulheres, portanto, elas, ao receberem o seu dinheiro, elas pagam material escolar, pagam a educação do filho. Educação, por sinal, é um dos fatores, pagar a escola dos filhos é um dos fatores mais importantes para essas pessoas. Pagam a quitanda, o açougue, ou seja, fazem girar a microeconomia local. Então, isso eu acho que constrói um ciclo virtuoso no país. E essas histórias estão contadas por meio de uma parceria que fizemos com o Museu da Pessoa, que é uma organização não governamental que registra a história dos cidadãos comuns, como os nossos revendedores, como vocês, como nós aqui. São essas as oportunidades, são esses os desafios. Eu procurei fazer alguma coisa muito simples para que a gente pudesse depois conversar. Obrigado. Bom, obrigado, Rodolfo. Eu passo a palavra ao Ismael Ferreira Filho, que é gerente geral da Mary Kay do Brasil. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Nassif. Obrigado, Nassif. Realmente são fóruns bastante interessantes e a gente fica muito contente de estar podendo falar um pouco da
do nosso setor e mais especialmente da Mary Kay, que a gente fica muito honrado de estar participando, ainda mais numa plateia assim tão honrada. Estou vendo pessoas aqui do segmento já de bastante tempo e a gente fica bastante orgulhoso de estar falando um pouco sobre a Mary Kay e os desafios que a gente está tendo da nossa empresa no Brasil. Inicialmente, você podia passar para a próxima, por favor? Eu queria falar um pouquinho da nossa empresa e, assim, de uma forma bem sucinta, falar um pouquinho da nossa missão, que é uma frase assim bastante simples, que é enriquecer a vida das mulheres, né? E é um aprendizado já de 10 anos aqui no Brasil, e é uma coisa que a gente está buscando bastante, e essa missão a gente não vê unicamente de enriquecer do ponto de vista monetário. É lógico que esse é da forma que a gente quer passar essa missão, mas também enriquecer a vida da mulher através de uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade dela se relacionar com a família e de se relacionar profissionalmente, né? Então, essa é uma visão que a gente procura divulgar bastante com a nossa força de vendas, e a gente usa para isso através de divulgando valores bastante importantes que na nossa empresa a gente passa para essa força de vendas nossa, né? Através da regra de ouro, né? Fazendo aquilo com que a gente gostaria que fizesse com a gente, e algumas regras básicas a gente gosta de passar isso para a nossa força de vendas, e a gente vê a pessoa engajada e motivada a desenvolver o seu negócio seguindo essa nossa missão, e a gente fica muito contente com isso. Na próxima transparência, por favor. Eu queria dar só uma ideia do que é a Mary Kay pelo mundo. É uma empresa desde 1963, já em 30 países, e com hoje de mais de 1.700.000 consultoras. Na Mary Kay a gente usa esse termo consultora, no Brasil é um pouco diferente, algumas empresas usam o termo representante ou revendedora, e na Mary Kay a gente usa o termo consultora. Então, no mundo já são 1.700.000 consultoras. É uma das maiores empresas de venda diretas do mundo, no segmento de cuidados com a pele e de maquiagem. E a gente pode até dizer que, já pelo 10º ano consecutivo, a Mary Kay é a maior empresa nesses dois segmentos de cosméticos nos Estados Unidos. É a marca mais vendida nesses dois segmentos de mercado de cosméticos. No Brasil, a gente já está há 10 anos, começamos em 1998, e é bastante importante estar passando o que a gente acabou tendo durante esse período de 10 anos, os desafios que nós tivemos. Então, os 20 minutos que eu tenho até vão ser bastante curtos para poder passar o que nós passamos esses últimos 10 anos, e realmente é um tema bastante abundante para a gente falar sobre desafios no Brasil. No próximo slide, por favor, eu procurei dividir esses nossos desafios basicamente em dois setores. Um relativo a produto e operação, que não é especificamente da venda direta, né? Eu quis separar um pouquinho o que é relacionado especificamente à venda direta e o que é referente, na verdade, a todos os segmentos. O primeiro seria a seleção e adequação dos produtos, né? A gente sabe que no passado existia aquele termo tropicalização, né? E isso realmente é importante, e a Mary Kay tem uma experiência internacional bastante grande, e só usando como exemplo, né, seria até muito difícil trazer um dos carros-chefes da Mary Kay, que é um produto que é muito vendido na Ásia, para clareamento de pele. Então, fatalmente iria ser um insucesso total aqui no Brasil esse tipo de produto. Então, o desafio que a nossa empresa tem é justamente de tentar selecionar o produto que realmente se encaixa àquilo que o consumidor, a consumidora brasileira requer. Um outro desafio, que é não somente para as empresas de venda direta, é referente aos órgãos regulatórios e às agências, né? O Rodolfo já falou da Anvisa, e a Anvisa vem se modernizando bastante, a gente fica bastante contente com isso, que ela, ano a ano, ela vem aprimorando os seus processos, mas a gente sente que realmente ainda existe bastante espaço para se desenvolver. Então, isso acaba acarretando para empresas não somente de cosméticos, mas também na área farmacêutica e de complementos alimentares, e retardando muito o lançamento de produtos e alongando muito esse lead time que a gente chama, que é desde do lançamento do produto até colocar ele efetivamente na mão do consumidor. E um tema bastante complexo, né, e
e que a gente sofre isso no Brasil, a carga tributária é excessivamente alta, né? O Rodolfo até bem comentou, o nosso produto sendo caracterizado como supérfluo. Isso acaba acarretando para a gente uma carga tributária injusta, que a gente sabe que é bastante injusta, né? Como que pode ser um protetor solar, um desodorante, um sabonete, ser alguma coisa que ser considerada como supérfluo. Então, isso realmente causa uma série de discrepâncias, né? De realmente um patamar de impostos muito acima daquilo que a gente acha justo para o segmento em geral de cosméticos. E isso nada mais é que esse tal famoso custo Brasil, que já há muitos anos a gente vem sofrendo e que realmente é uma desvantagem muito grande do Brasil em relação aos outros mercados. E focando mais especificamente na venda direta, a gente quis dividir esses desafios, mais focadamente o que a Mary Kay teve nesses últimos 10 anos, dividir em três segmentos aí, que a gente está chamando de operacionalização, a competição e a informação. A gente conseguiu colocar todos esses, pelo menos boa parte de todos os nossos desafios, elencados nesses três segmentos. Em termos de na próxima, por favor, em termos de operacionalização, a gente vê o mais crítico é referente à substituição tributária, né? Ou seja, hoje as empresas recolhem o imposto que é devido pela nossa consultora. A gente acha isso tremendamente justo, faz todo sentido, porque realmente ela exerce uma atividade comercial, porque ela revende o seu produto ao consumidor final. E, na verdade, ela, como tendo uma atividade comercial, o imposto, a gente sabe que isso é devido. Contudo, a gente acha que a base para cálculo desse imposto realmente é totalmente fora da realidade, né? Primeiramente, que não é levado em consideração uma série de aspectos que na venda direta é muito importante. O primeiro seria que a revendedora ou a consultora não necessariamente é uma pessoa que vá vender esse produto, que vai ter uma atividade comercial. A gente sabe que um percentual bastante grande acaba comprando para uso próprio, para presentear a família, ou para uso pessoal. Então, acaba ela sendo penalizada, ou seja, a empresa recolhe o imposto para ela e acaba penalizando as pessoas que acabam adquirindo esse produto, não somente para revenda, mas para uso pessoal. Uma outra coisa que é muito inerente ao mercado do Brasil é a pessoa dar desconto, né? Ou seja, a atividade na venda direta também, esse relacionamento pessoal entre a consultora e o cliente final, ela acaba concedendo desconto e acaba dando prazos para pagar. Então, realmente, isso não é verificado na hora de você fazer o acordo dessa substituição tributária. Então, a gente acaba sendo onerado também por esse aspecto da consultora, da revendedora, está dando desconto e o imposto está sendo calculado sobre o valor cheio. Uma outra coisa bastante importante na substituição tributária é que ela para exercer essa atividade comercial dela, requer um certo investimento dela. Ou seja, ela tem que comprar o algodão para fazer a sessão de cuidados com a pele, o pincel para passar, para poder demonstrar o produto, comprar a literatura, o material de apoio, e isso também não é computado de forma totalmente injusta no cálculo desse imposto. Ou seja, ela acaba pagando, ela tem um investimento bastante grande e isso não conta na lucratividade que ela acaba, ou seja, acaba batendo dessa lucratividade que ela tem para exercer a função na venda direta. Então, isso a gente tem de concordar que realmente a substituição tributária, a gente sabe que é justa, realmente o governo, a gente acredita que não teria condição de recolher individualmente para cada uma desses 1.700.000, 1.600.000 revendedoras que tem. Então, é totalmente justo que a empresa recolha isso, mas a gente acha que dentro de um patamar que seja razoável. Não é justo que um setor que vem crescendo essa taxa e que vem realmente passando uma oportunidade para milhões de pessoas, não só no Brasil, como em todo o mundo, e no Brasil ter uma desvantagem tão grande em relação a outros mercados, de não poder crescer mais, justamente por essa carga excessiva, especificamente na venda direta, que vem através da substituição tributária. Um outro desafio na operacionalização da empresa
que a gente viu muito na Mary Kay é referente à parte de serviço às consultoras. Então, voltando um pouco ao tema do lead time, a gente acaba tendo uma desvantagem muito grande em relação a outros mercados, não somente o mercado americano, mas o mercado latino-americano, a Argentina, um parceiro nosso tão próximo, o México, porque o produto acaba sendo lançado lá fora e por todo esse problema operacional, esse lead time no Brasil é significativamente mais alto do que em outros países. Felizmente, a gente tem a diferença da época do ano, que lá é verão e vai demorar mais alguns meses para chegar aqui, mas mesmo assim a gente acaba perdendo, às vezes, um lançamento mais de um ano, né? A gente acaba perdendo esse timing da diferença do lançamento do produto lá fora e você tem que registrar 3 meses de Anvisa. Aí, nosso produto, ainda boa parte dele é importado, vem lá de fora, tem todo o trâmite na alfândega, o trâmite, além do trâmite do frete marítimo, que acaba atrasando o nosso lead time em mais de 6 meses, somente para ter o produto desde o lançamento lá até ele aqui. Então, realmente, isso causa uma série de transtornos para as empresas. A Mary Kay sofreu muito. E, inicialmente, a gente começou... os financeiros da plateia podem ter uma ideia, a gente tinha o plano da empresa de ter 3 meses de inventário e, infelizmente, foi basicamente impossível conseguir manter esse nível de inventário por causa desse lead time e as flutuações do mercado, e hoje a gente trabalha com perto de 6 a 8 meses de inventário. Isso, para uma empresa, é um custo altíssimo e que justamente operacionalizar uma empresa de venda direta, onde ela prioriza a parte prioritária é o serviço à sua consultora, isso para uma empresa, principalmente uma pequena que está começando, como a Mary Kay, realmente foi bastante difícil conseguir entender e conseguir adequar os seus processos a poder sobreviver com esse lead time. O segundo ponto, então, inerente à venda direta, na próxima transparência, por favor, que a gente está chamando de competição. A gente sabe que no Brasil, na venda direta, existem 2 grandes players, que é a Avon e a Natura, que detêm quase que, ou até um pouco mais de 90% da participação do mercado de venda direta. Isso acaba acarretando uma dificuldade muito grande de uma empresa que está começando, que está realmente tentando aumentar a sua penetração de mercado e tendo necessidade de investir bastante, de tal forma oferecer um serviço diferenciado, oferecer um produto de uma forma diferente para tentar competir com esses grandes players do mercado. A venda direta ela tem a característica member get member, né? Então, você não tendo um conhecimento da marca muito grande, é difícil uma pessoa que está dentro da Mary Kay poder trazer uma outra pessoa. Então, daí foi a estratégia da Mary Kay em tentar usar alguns veículos de informação de tal forma que a gente passasse e começasse a ter o nosso nome um pouco mais conhecido e facilitar essa consultora nossa trazer novas consultoras. Mas a gente sabe que isso faz parte do jogo, a competição, isso é salutar para o consumidor, isso é totalmente justo. Falando exatamente dessas 2 empresas, são empresas muito sólidas, de princípios éticos bastante fortes. A gente fica contente de estar podendo competir com elas no mercado. A gente fica contente de ter empresas como a Avon e a Natura no mercado, que a gente possa competir de uma forma justa e de uma forma legal, né? Mas o que a gente sofre bastante não com essa competição que eu falei, mas e sim com uma competição que é totalmente injusta, né? Até a gente está chamando aí de mercado informal, que atrapalha realmente bastante a operação das empresas de cosméticos e na venda direta também. A começar pela falsificação, hoje o número de produtos falsificados é bastante grande. Felizmente ou infelizmente, ainda na Mary Kay esse problema não é tão grande, já aconteceu várias vezes, mas a gente sabe que em outras empresas do segmento, não só de venda direta, mas em cosmético em geral, a falsificação realmente é algo bastante complicado na operação. E a Mary Kay vai tomar todos os cuidados para tentar evitar esse tipo de problema que seja mais grave no futuro. E na venda direta especificamente, esse mercado informal
o que a gente tem muita preocupação é quanto aos sistemas alternativos, né, os famosos sistemas piramidais e formas de venda direta que já aconteceu no Brasil inúmeras vezes, aconteceu no mundo, e que trouxe para o segmento uma complicação bastante grande em tentar explicar exatamente o que é a venda direta, qual realmente é a forma correta de se fazer venda direta. Então, a gente pode dizer, em resumo, a competição, lógico, existe, é saudável, mas realmente essa competição com esse mercado informal na venda direta é bastante complicado. E a principal função que a gente tem que ter dentro da Americare é justamente tentar explicar quais são os diferenciais entre uma empresa ética e uma empresa que realmente não preza pela ética. Então, realmente, essa parte de competir com uma empresa que não tem uma estrutura bem definida, que não paga o seu imposto, realmente fica bastante difícil em termos de rentabilidade você conseguir competir. E o terceiro ponto dos desafios, na próxima transparência, é que a gente está chamando de informação. Eu falei no início sobre os valores da nossa empresa, a nossa missão, e uma das grandes dificuldades que a gente sofreu na Americare é poder passar a nossa mensagem para a nossa força de vendas, né? Ter essa força de vendas engajada naquela missão e nos princípios da nossa empresa. E isso requeriu um investimento bastante grande em treinamento, ou seja, uma educação dessa força de vendas e realmente ter os nossos funcionários engajados a sair a campo e realmente educar essa nossa força de vendas através dos princípios da nossa empresa. A gente foca muito no reconhecimento. O reconhecimento hoje é algo bastante custoso, né? A Americare tem uma série de programas que eu vou falar em seguida e que realmente fazer esse reconhecimento para a força de vendas e torná-la motivada realmente acaba tendo um custo bastante alto. Além da infraestrutura de você passar essa informação adiante, hoje existe uma série de veículos, mas ainda o Brasil, apesar de ser um dos países que mais se utiliza a internet percentualmente, ainda tem uma certa dificuldade de a gente conseguir passar qualquer tipo de informação através da internet, através do nosso site. Então, os veículos de comunicação ainda é uma certa dificuldade e requer da gente um investimento bastante grande através do nosso jornal, através de toda a informação que a gente passa para a nossa força de vendas. O Nassif começou a falar inicialmente sobre a internet, né? E até me lembrou um caso bastante interessante, né? O que a internet ia acontecer com o canal de venda direta, né? Se ela ia canibalizar, se ela ia acabar com a venda direta, uma vez que a venda direta era mais focada nesse contato pessoal e, de repente, com a internet ia ficar uma informalidade muito grande. E uma experiência que a gente tem com a Americare já há muitos anos nos Estados Unidos foi justamente o contrário. Com a internet, você consegue colocar a consultora diretamente em contato com a consumidora. Então, a gente, nos Estados Unidos especificamente, no Brasil, a gente já está começando a sentir isso, que com a internet é um meio muito mais fácil de você ter a consultora perto do seu cliente final. Ou seja, então, hoje uma pessoa interessada em vender qualquer produto da Americare nos Estados Unidos ou no Brasil, entra no site, coloca o seu zip code lá nos Estados Unidos e vai ser direcionado para ela uma consultora que vai atendê-lo, né? Então, porque no passado existia muita dificuldade, eu gostaria de comprar tal produto, mas eu não tenho acesso a uma consultora, a uma revendedora. Então, hoje a internet é uma ferramenta bastante grande, não tirou realmente todo esse glamour da venda direta, o contato pessoal, mas realmente ajudou a venda direta através da internet. Na próxima, por favor, falando um pouquinho do nosso aprendizado, o que a gente pode falar como parte essencial é ter ética e responsabilidade nas relações que você tem com as consultoras, que a gente sabe que, tendo essa ética e essa responsabilidade com as nossas consultoras, isso vai ser transmitido ao consumidor final. A gente sabe que, tendo uma consultora engajada e firme na nossa missão, ela vai conseguir passar isso através do produto, através do serviço para o consumidor final, né? Fazendo sempre da forma correta, mantendo uma informação clara e direta com a nossa força de vendas. E também os nossos seminários, isso que realmente
a gente tem uma série de seminários, de treinamento, de incentivo, de tal forma que a gente consiga reconhecer essa nossa consultora e passar adiante essa forma da nossa missão e de realmente da forma correta de se fazer a venda direta. Um outro aprendizado bastante importante são através das entidades, que hoje no Brasil nós temos a ABVD, existem algumas associações como a BIPEC, que realmente estão trabalhando bastante justamente para tornar, inicialmente, a carga tributária mais justa e também a nossa competição ética. Então, a gente fica bastante contente de ter profissionais como o Rodolfo engajado nesse propósito de realmente desenvolver a venda direta e da forma correta. Um outro aprendizado bastante importante que a Mary Kay teve nesses 10 anos é o apoio corporativo, né? A gente sabe que para uma empresa que não tem uma estrutura bastante forte, como a Mary Kay tem, o desenvolvimento no mercado internacional é bastante difícil, né? Então, a gente vai para as empresas que estão vindo para o mercado, que sempre contatam a ABVD, que eu também tenho bastante contato, a gente pede sempre uma certa paciência, que o Brasil, a gente sabe que ele é difícil de se fazer negócio, ele às vezes não é o mais rentável, mas ele tem um potencial bastante grande e o investidor tem que ter uma certa paciência para com as operações no Brasil. E no próximo slide, eu queria passar para vocês justamente essa introdução que o Nassif falou, de como o potencial e uma visão bastante positiva do mercado, não só de cosméticos e da venda direta, mas como o mercado como geral no Brasil. É altamente positivo, a Mary Kay vai continuar investindo bastante nos seus projetos, estamos crescendo com taxas muito altas, crescemos 60%, vamos crescer 60% esse ano, devemos crescer mais ainda o ano que vem. Então, a gente fica bastante contente de estar participando de um evento como esse e mostrar que realmente o Brasil tem saída e a gente fica... lógico, tem bastante coisa a trabalhar, uma série de projetos dentro das associações e as empresas individualmente. E o maior bem que a gente tem, o maior tesouro que a gente tem é realmente a mulher brasileira, né? Eu nem tinha conversado com o Nassif, mas ele começou a falar da Carmen Miranda. Realmente, esse é um tesouro principal que a gente tem no Brasil. A gente tem que cultivar e a gente tem que incentivar isso, que é a mulher brasileira, não somente para ser o nosso consumidor, mas é a pessoa empreendedora, a pessoa que vai ser a nossa revendedora, vai ser a nossa consultora, e a gente tem certeza que ela vai ser de sucesso e realmente o segmento vai ser de sucesso. Tá? Muito obrigado. Então, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade anos atrás, acho que foi meados dos anos 90, veio uma empresa americana para cá, que usava muito os valores religiosos da família. Chegou a fazer até alguns eventos no Pacaembu ali. Como é que chama? Qual? Não. Era uma que a sede ficava na fronteira com o Canadá, lá. Mas fez me recordo. Qual? Não. No skin. Não. Peraí. Você está falando de uma empresa de Utah. Salt Lake City. Não, vou lembrar. Não, mas não é essa não. Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Também não. Nossa, vai ter quanta empresa, hein? Então, dois pontos que eu queria entender um pouquinho aí da experiência americana e brasileira. Essa questão dos valores da família como um agente disseminador de uma cultura de venda. E um outro ponto, quando o Gutila falou do empreendedorismo, como que é a carreira dentro de uma estrutura como essa? Essa empresa, por exemplo, ela tinha a vendedora, dependendo do número de vendedoras que ela agregasse, ela ganhava um status maior. Eu não sei se isso é um padrão dentro dos... Isso aí já é um padrão. Dentro da venda direta é o sistema multinível.
Tá. Então, eu queria entender um pouquinho essa questão da maneira de você... Porque, pelo que eu entendi, é o seguinte, você tem que ter os valores da empresa, você tem que ter valores de convivência, mas quando entram valores familiares, coisas que são assim, muito mais típicas dessa cultura familiar americana, como é que é a adaptação no Brasil? É um fator de agregação das vendedoras? É um valor, e a gente tem uma série de eventos. O primeiro evento que nós temos, a gente chama internamente de Gas Night, né? Um evento noturno onde a gente faz, onde a gente convida as pessoas potenciais a se tornarem uma consultora. E onde a gente explica um pouquinho sobre a empresa, sobre os valores, a missão, o produto, a qualidade e a forma da venda direta. E a gente vê que nessa ocasião, a gente faz justamente à noite para a pessoa ter a possibilidade de levar o marido, ou levar o filho, ou levar a irmã, e para a pessoa conhecer a empresa. E a ideia justamente é essa, da pessoa conhecer a empresa, mas justamente com a pessoa que está junto dela, que é o marido, a pessoa que mora com ela. Porque com isso a gente tem certeza que ela vai apoiar. Então, a gente tem experiências, não só no Brasil, e lá fora bastante também, no mercado americano, onde a mulher começa como consultora, ela vai subindo nessa carreira que você falou, e hoje o marido acaba sendo mais ou menos como um manager, um gerente das atividades dela. Então, é muito importante isso, ter essa pessoa engajada e ter a família engajada no negócio da esposa. E no Brasil deu bastante certo, né? A gente tinha a preocupação na CIF de algumas coisas que ele tinha lá fora, como o carro cor-de-rosa, de não dar certo no Brasil, achar, é carro de perua e tal. Mas realmente não foi. A gente introduziu o programa aqui no Brasil, já temos quase 50 carros entregues. Cor-de-rosa? Cor-de-rosa. Foram vocês? Então, a gente entrega um carro, é um prêmio da pessoa por estar crescendo dentro dessa carreira americana, e ela preza muito por isso, e deixou de ser o carro da perua, e ela fica muito orgulhosa de ter o carro, e a gente fica bastante contente que a cultura brasileira realmente se encaixou bastante nesse sentido. A minha curiosidade maior aí é o seguinte, quando começaram essas... Eu vou fazer uma elucubração aqui, mas eu já apresentei uma vez para a PEC isso aí. O Brasil ele tem um ativo muito interessante. Quando começou a globalização, o maior empreendedor brasileiro, o primeiro que entendeu a lógica da globalização, se chama Edir Macedo. Era uma coisa inacreditável. Eu lembro uma vez que eu conversei com um bispo. Eu falei, vem cá, vocês têm bispos aqui que às vezes mal falam português. Como é que vocês conseguem penetrar na Rússia? E o que eles faziam é o seguinte, eles analisaram aqueles fluxos migratórios de latinos para os diversos países e o bispo ia junto. Então, ele dominava a língua inicial lá, pegava um público extraordinariamente carente, né, perdendo as raízes daqui. Então, era o primeiro público até ele ganhar pé da situação. Depois, o know-how de exorcismo e tudo, aí era campeão, né, conquistava o mercado rapidamente. Mas, com o crescimento desses produtos étnicos, o Brasil, hoje, ele tem um ativo que, infelizmente, é uma perda, que foram esse grande êxodo brasileiro dos anos 80 e 90, que criou comunidades brasileiras em todas as partes do mundo. Em Paris, agora, eu recebi outro dia um e-mail que criaram um clube do choro lá em Paris. Né? Eu pergunto, daí, juntando um pouco essa questão dos valores familiares e religiosos, porque o componente religioso dá para perceber que embora não seja o tom, ele está por baixo também dessa questão de unir... Amway. Que usava muito esse componente religioso aí, né? Isso. Então, digamos, essas comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo, daí eu pergunto para a experiência de internacionalização da Natura, são agentes eficientes de venda que vocês estão prospectando? Não? Dá um passinho atrás. Existem modelos e modelos de construção de identidade empresarial, né? Esse modelo que tem valores religiosos muito fortes, e, sobretudo, isso ocorre nos Estados Unidos, ocorre principalmente no meio oeste americano. Na costa leste, na costa oeste, são outros padrões de construção de identidade empresarial, identidade de marca. E não tem certo, errado, bom ou ruim, são coisas diferentes. No Brasil, por exemplo, o apelo familiar ele acaba se tornando, como disse o Ismael, um processo decorrente do envolvimento da mulher
que acaba envolvendo o filho, a filha e o marido vem junto, né? E, sobretudo, num país com poucas oportunidades de trabalho como o nosso. Mas não tem sido o foco das empresas, até porque eu prefiro adotar uma outra perspectiva, que é a perspectiva da interpretação antropológica. O Roberto da Mata, ele diz que o Brasil é um país relacional, o que significa dizer que coloca foco nas relações pessoais. Acho que daí decorre o sucesso da venda direta, porque são relações entre pessoas e o brasileiro gosta de se relacionar. Não que o americano não goste, já visto que é o maior mercado do mundo, mas ele construiu esse mecanismo de rede de uma forma diferente, pautado pela ética protestante. Enfim, eu acho que isso está presente na vida e no capitalismo norte-americano, né? Agora, indo à sua pergunta, as comunidades brasileiras são um ponto de apoio e referência para a comercialização de produtos ou construção de marca no exterior? Depois o Joel Ponto vai falar um pouquinho da experiência da Natura, e ele foi um dos construtores da Natura na França, da marca Natura na França. Sim, a resposta é sim. Todavia, e aí eu falo em nome da Natura e não mais da BVD, né? A Natura nunca será uma marca global se ela depender exclusivamente ou principalmente da comunidade brasileira, seja lá onde for. Ela precisa ser uma marca local. Ou seja, nos Estados Unidos, a Natura, que nós entraremos no mercado norte-americano no ano que vem, a Natura terá que ser percebida como uma marca local. Brasileira, claro, mas aderente a valores, a traços de identidade locais. Da mesma forma como o Joel fez esse processo na França. E pegando um pouco o seu gancho, Rodolfo, e a experiência internacional da Mary Kay, a gente viu muito que ela teve que se adaptar, né? Que o mercado americano realmente é um pouco diferente do mercado, indo nessa linha religiosa e tal. A Mary Kay, a gente pode dizer que de 10 anos para cá que ela começou realmente a intensificar o seu investimento no mercado fora dos Estados Unidos, né? E não fazia muito sentido ela fazer o negócio como ela faz nos Estados Unidos, fazer na China, onde é um país totalmente diferente, ou na Índia, que está abrindo agora, ou mesmo no Brasil. Então, não que ela venha a mudar a missão, a mudar as suas prioridades, mas talvez a forma de contato, algumas formas de contato, principalmente nesse âmbito religioso, fazer de uma forma um pouco diferente do que como é feito nos Estados Unidos. Então, em muitos lugares, a gente não fala de prioridade de Deus, família e trabalho, e fala sim fé, família e trabalho. Ou seja, muda a palavra Deus para fé. Mas, de qualquer maneira, o grande ponto principal da missão é mantido e das prioridades é mantido. Mas a lógica comercial é idêntica das igrejas evangélicas. Não estou desfazendo, não. Estou mostrando a força que você tem no mundo moderno dessa questão religiosa como um fator de coesão para o mundo que está meio partilhado ainda. Vou para as perguntas dos senhores, mas tem um microfone ali, então quem quiser se manifestar, é só levantar a mão aí para registrar. Ouvindo tudo que vocês conversaram até agora, e olhando o futuro, eu acho que devemos separar a discussão marca global ou globalizada e venda direta. São duas coisas que estão interrelacionadas, mas têm diferenças fundamentais. A primeira é quebrar uma barreira mística e na verdade, é um estigma que tem a venda direta quando você fala internacionalmente. Em fóruns internacionais, a turma fala Brasil, México, Coreia, China. A venda direta é fantástica, cresce uma barbaridade, porque o pessoal é pobre, carente, as classes não têm oportunidade, etc. É uma grande bobagem. Você acabou de citar, o Nassif, no começo, o perfil brasileiro no exterior, né? As coisas que vêm de raiz, que é subliminar, mas existem, né? Não importa o quanto foi usado isso em matéria publicitária, mas subliminarmente existe o conceito, o ritmo, a espontaneidade, a capacidade de se virar, como a gente costuma dizer. Existe uma série de coisas no Brasil que lá fora são reconhecidas e que não são trabalhadas na hora de discutir a venda direta, porque o sucesso aqui, ou no México, ou na Coreia, ou na China, são fantásticos, e o pessoal sempre relaciona a subdesenvolvimento, o que não é verdade. O Brasil tem uma capacidade, como tem o México, de empreendedores
inacreditável. Está aí o Nordeste, que se fosse só para a seca já tinha morrido todo mundo, mas eles conseguem sobreviver, inclusive na seca. Quer dizer, isso é uma vantagem competitiva, não é uma desvantagem. E a turma usa isso como estigma de explicação de sucesso fácil. Então, a primeira barreira a ser quebrada, e o Brasil pode fazer isso muito bem, olhando o futuro, é mostrar esse perfil brasileiro que você citou aí no comecinho, que vem dos anos 20 até os anos 90, você descreveu perfeitamente. Essa é uma vantagem competitiva do Brasil, não é uma desvantagem. Subdesenvolvimento existiu no Brasil, hoje não é tão forte como já foi no passado. Mas a turma continua repetindo a mesma coisa, a mesma ladainha. A outra coisa é produto. Então, venda direta competitiva existe, o Brasil tem uma força brutal no perfil brasileiro. Do outro lado, que é produto, é a complicação. As universidades no mundo todo têm projetos de desenvolvimento altamente financiados pela iniciativa privada. É um esquema que já existe há muitos anos, e a tecnologia que aparece nas universidades, no mundo todo, sabe, Estados Unidos, França, Alemanha, onde quer que seja, é uma produção que tem um ritmo brutal de tecnologia. A cada mês surgem breakthrough, como eu costumo chamar, em todas as universidades no mundo todo. E as empresas internacionais, a grande maioria, está ligada nesse processo, desde a fase de financiamento de projeto. Coisa que o Brasil ainda não tem e precisa aprender a fazer. A relação entre universidade e empresa privada. Você conhece isso bem, né? A MIT é um grande exemplo de como funciona aquele troço com o dinheiro dos outros. Porque a MIT mesmo não tem dinheiro, né? O dinheiro vem de fora. Então, esse tipo de coisa precisa ser desenvolvido no Brasil e não tem. A outra, que é uma vantagem competitiva e que ninguém tem, é a biodiversidade brasileira. Quer dizer, aí, eu brinquei, porque eu fui na Alemanha fazer uma pesquisa e olhando lá, eu cheguei à conclusão, se vendesse, naquela época era marco ainda, né? Não era euro, mas se vendesse por 20 marcos uma garrafinha com ar da Amazônia, ia vender. Tal a imagem da Amazônia, tal a relação que tem o alemão com a proteção ambiental, etc. Então, essa parte é que o Brasil tem que olhar para frente e explorar. Quer dizer, trabalhar no alicerce das universidades, relação universidade e empresa, que é um assunto tecnológico que tem que ser por aí, mas vai levar tempo. Não vai dar para esperar competir globalmente até desenvolver isso. E aproveitar o outro. Você falou do Pantanal da Amazônia, mas a biodiversidade brasileira não tem igual no mundo em matéria competitiva. Tem o Cerrado. Em matéria competitiva, quando eu falo biodiversidade, tem tanta coisa a explorar, né? Eu acho que, olhando o futuro, esses dois lados têm que se olhar. Quebrar o estigma, dizer que venda direta só funciona em país subdesenvolvido, que não é verdade. Você viu o Japão e Estados Unidos, pô. Uhum. Quer dizer, esse papo é conversa mole, quebrar esse estigma mostrando o valor brasileiro e o outro lado aproveitando o que nós temos e que ninguém tem, que é a biodiversidade. Eu acho que se a gente enfocar o futuro por aí, vale muito mais de qualquer outra matéria de relacionamento. Quando tem você falou de uma feira, né? Quando tem uma feira lá fora, na hora que toca a música, na hora que aparece o pessoal brasileiro, é o lugar mais animado da feira. Isso é uma vantagem competitiva. Não é uma brincadeira, né? A gente leva na brincadeira, acha formidável, mas é vantagem competitiva e nós exploramos pouco isso. E, Ademar, pegando esse gancho do estigma, que a gente combate bastante é as pessoas que falam que a venda direta é informal, é algo informal. E ela não tem nada de informal, né? A gente recolhe imposto e realmente esse tipo de estigma realmente é complicado a gente vencer essas barreiras, realmente passar aquilo que é realmente a venda direta. Sabe que a minha mulher é farmacêutica, ela defendeu uma tese sobre secagem de guaraná e foi exposta aí num congresso na Grécia e foi de longe que todo mundo procurava mais lá. Daí o orientador dela foi ver o que era. Não era pela tese em si, é porque o pessoal fala, olha, a Viagra amazônica.
Olha, acredite ou não, o maior depósito que eu vi de Guaraná na minha vida, de fruto Guaraná, foi na Amazônia, na fábrica de xarope da Coca-Cola. A minha pergunta vai para o Ismael Ferreira e em relação a... Dá só uma identificada para a gente registrar ali. Não, o seu nome? José Luiz Bueno. Ismael, você citou na sua explanação o uso da internet na venda direta, onde, através dela, um consumidor pode acessar o site da empresa e fazer um pedido, ou que uma consultora vá até a residência, ou, sei lá, faça o pedido de outra forma do produto. Eu pergunto, com o desenvolvimento da internet e em paralelo, o e-commerce, como é chamado, qual é o futuro, por exemplo, da consultora? Porque nós sabemos que a internet vai se desenvolver cada vez mais e ela vai se tornar acessível cada vez mais aos lares brasileiros, vamos dizer assim. Você não acha que, com o futuro, não haveria necessidade, eliminaria-se a consultora, hoje tão utilizada na venda direta? Não, essa realmente era a preocupação inicial quando a gente, no caso da American, introduziu isso fortemente nos Estados Unidos. Mas o principal ponto da gente estar na internet é a gente, logicamente, não perder esse contato pessoal. E realmente que é o ponto principal da venda direta. Então, e no caso da American, até a gente não vende o produto pela internet. Na verdade, ela vai ser direcionada a uma consultora. Essa consultora, sim, depois vai marcar uma sessão de cuidados com a pele, vai mostrar o produto e realmente vai passar a ter esse contato pessoal, que foi na venda direta, com essa consultora. E a gente sabe que tem até outras empresas que têm o carrinho lá do supermercado, que vende o produto através da página, contudo, é sempre direcionado uma revendedora, uma consultora, para depois fazer um atendimento personalizado, ligar para essa pessoa, fazer um pós-venda. A gente sabe que na venda direta é possível fazer um pós-venda bem diferenciado em relação ao mercado tradicional, que a pessoa daqui 3 meses liga, está acabando o seu creme que você comprou, você não quer comprar outro, lançou um novo produto. Então, realmente, esse contato pessoal é importantíssimo e a gente sabe que a internet está contribuindo para estreitar esse laço entre o consumidor final e as empresas de venda direta. Não está perdendo, e é uma preocupação, a gente tem que ter, mas a gente não vê para o futuro que vai perder consultora com isso e vai até ganhar qualidade no serviço. Eu tenho algumas curiosidades aí sobre alguns exemplos ingleses, principalmente a Lush, né, que acho que andou tendo problemas aqui no Brasil, que investiu muito na questão artesanal, num fenômeno muito similar ao que ocorre hoje com os vinhos, né? Os vinhos têm hoje uma diversidade de blends, aí, muita cantina, para usar o termo lá do Sul, não caseira, mas familiar, aí, tocando os melhores vinhos. Aí. A Lush ela fez uma campanha em cima dos produtos natureba, que não teriam nada de animal, virou quase uma filosofia, aí, virou um site na internet, virou comunidades no Orkut, e ela passou a investir muito nessa questão desse relacionamento por internet. Fracassou no Brasil aqui por conta de umas parcerias, mas Rodolfo, quando pega, por exemplo, esse modelo inglês aí da natureba, sem ter as características brasileiras, aí, até que ponto que focar numa filosofia de vida assim restringe ou reforça uma marca? Acho que o caso da Lush no Brasil decorre também de uma falta de conhecimento dos procedimentos de vigilância sanitária aqui no Brasil. Eles vendiam a granel. Quer dizer, toda a nossa indústria tem altos padrões e rígidos padrões de cosmetossegurança, cosmetovigilância. A Anvisa nos enquadra e nós temos que colocar os nossos produtos em embalagens que preservem as suas características organolépticas e tudo mais, né? O fato é que, enfim, a venda a granel de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil, ela não é permitida. Então, acho que fracassou em parte por isso. A questão relacionada à construção de identidade da marca por meio da adoção de um nicho, né, seja orgânico, seja natural, seja da própria biodiversidade, enfim, ela se for complementada por outras enfim, funcionalidades,
o Guilherme Leal, que é um dos co-presidentes do Conselho da Natura, ele diz assim, ele costuma dizer, olha, o shampoo tem que shampulizar, não basta, ou seja, ser da biodiversidade é bom, mas se não entregar as funções adstringentes ou emolientes, enfim, aquilo a que ele serve, não funcionará. Talvez, e aí você tem outros casos de sucesso, né, como a própria Body Shop, como outras empresas que adotaram claims vegetais, orgânicos, naturais, né? Eu acho que isso funciona desde que o produto entregue as funcionalidades que ele promete. Mas hoje a estrutura de fornecimento de matéria-prima hoje permite uma empresa se instalar? Por exemplo, no caso de vocês, houve um investimento de anos aí, comunidades na Amazônia, que, além de dar a matéria-prima, deu o reforço de imagem e tudo mais aí. Hoje, você tem muitas empresas novas surgindo. Já tem uma rede de fornecedores desses produtos naturais, com qualidade e tudo mais? Não, com qualidade não. Você tem organizações mais estruturadas em cooperativas, associações, coisas como, enfim, organizações e instituições como essas. São, no geral, pequenas comunidades ou extrativistas ou de agricultura familiar. No caso das comunidades, dos ativos com base no extrativismo, a qualidade da agregação de valor primário é baixa, ou seja, a extração, a prensa do óleo ainda é baixa. Há que se ter um investimento, e aí estamos falando de função de Estado, né, na organização dessas cadeias produtivas para que haja desenvolvimento regional local. Vira e mexe, por meio da força da caneta, alguém quer criar um polo de cosméticos incentivado em regiões como Manaus, na Zona Franca, agora o projeto do senador Sanei no Amapá, ou seja, desorganizando toda a lógica da cadeia tributária e produtiva do país. Mas não é assim que funciona. A gente sabe que, se as empresas investirem na organização dessas redes familiares, ou seja de agricultura, seja de extrativismo, para obter uma cadeia de suprimentos ou um ativo de melhor qualidade, pode funcionar, mas isso demanda tempo, né? E uma única empresa não fará isso sozinha. No Brasil, assim como não fez na França. Você tem vários casos da indústria da lavanda da França. A lavanda é um ativo da biodiversidade francesa, né? Mas foram investidos, seja por meio de apoios do Estado, né, seja por meio de apoios de comunidades e associações e cooperativas, tecnologia, além de dinheiro, né, para a organização dessa cadeia. Acho que as empresas brasileiras têm uma grande oportunidade com base na biodiversidade brasileira, porque hoje já existe uma base mais organizada de suprimentos. Mas ainda, para grande escala, ainda é muito pequena. Certo. Um outro ponto de dúvida aí que foi colocado é essa questão da representantes, não, o nome... Na América é consultora. Consultora. Autônomos. Eu conheço casos aí de revendedores autônomos que compram efetivamente para consumo e consumo da família. Dá para ter uma ideia de qual o percentual que atua nessa direção e qual que é o percentual que faz carreira? Temos um número na BVD, depois eu passo para o Ismael, que com base num estudo que a BVD, a World Federation of Direct Selling Association, e a Ernst Young fizeram, com base no ano 2004, cerca de 30%, Roberta, 25% compram para consumo próprio. Quanto? 25% a 30%. Compram para consumo próprio. E aí, como mencionou Ismael, nós, por antecipação e por substituição, recolhemos os impostos de circulação de mercadorias e serviços sobre esses 25%, 30% de consumo próprio. E a gente pode verificar, na Americare até não é tanto, mas a gente sabe que empresas como a Avon e a Natura, que o pedido médio até é um pouco menor, de repente uma revendedora acaba vendendo, sei lá, R$100 no mês. Ou seja, R$100, ela deve ter ganho, então, 30%, R$30 de desconto na operação que ela fez. Então, de repente, R$30, de repente, para muita família, é alguma coisa
significativa. Mas, de repente, dá meio que entender, por esse valor do pedido médio ser tão baixo, que ela comprou para uso próprio, para a família, não foi uma atividade comercial. Tá. Agora, a maneira que vocês colocam uma distorção que existe aqui. Agora, a Receita ela se baseia muito em procedimentos simples aí para poder atuar. Tem uma maneira simples de resolver essa questão, de fazer a identificação, a separação dos dois grupos aí para ter uma proposta concreta para a Receita? O Estado de São Paulo vai adotar vai tomar uma iniciativa que a gente acha que pode ser boa para o setor de um modo geral, que é a implantação da substituição tributária na indústria. Ou seja, você elimina toda a possibilidade de elisão dos demais setores, né, pulverizados na ponta do varejo. Ou seja, isso vai gerar talvez um menor back-office para as empresas, para muitas das empresas. Claro, aquelas empresas que não estão no regime de substituição tributária, isso vai gerar algum calor dentro da organização. Mas a gente acha que essa é uma boa medida e que o Estado deveria adotar, a Receita deveria adotar. Eu acho que o procedimento seria através de uma normatização do Superconfas, enfim, do Confas, para os demais estados. A gente acha que isso pode simplificar a vida de quem comercializa os produtos. Então, mas deixa eu entender. A Natura fabrica, daí faz a venda. Quer dizer, hoje a substituição tributária é feita por quem? A Natura Indústria vende para a Natura Comércio. É a Natura Comércio que faz... Paga os impostos, recolhe os impostos da cadeia então, de se a circulação Natura de Indústria fizer, está corrigido essa... Vai para a indústria diretamente. Eu não entendi na ponta, porque dentro da cadeia o pagamento é o mesmo. Não. Bueno, Não? você quer... Não, na verdade, na CIF funciona da seguinte forma. Há uma indústria que produz o produto, obviamente, que revende para uma distribuidora, que vende o produto para uma distribuidora. Essa distribuidora é que tem as revendedoras ou consultoras cadastradas, que é a substituta tributária do ICMS. Portanto, é essa empresa, a distribuidora, que paga o imposto. E esse imposto é pago sobre um MVA, que é margem de valor agregado, que varia de estado para estado. Então, para você ter uma ideia, isso tem uma variável de 25% em alguns estados, e pasme você, o Paraná, com aquele famoso governador que eles têm lá, eles querem 72% agora. É assim que nós estamos convivendo. Ah, tá. Então, quando pega a indústria, é um valor único, aí acaba... Na verdade, com a substituição na indústria, eu acredito que a própria carga tributária das empresas do setor vai aumentar. Mas, em paralelo, também vai eliminar essa indústria clandestina que não paga imposto. Então, eu acho que aumenta de um lado, mas também traz um benefício do outro, porque hoje a concorrência desleal é muito grande. Como ficam as empresas que importam? Não tem a fabricação local. As empresas que importam pagam da mesma forma. Ela tem um custo maior agregado, até porque tem o imposto de importação que entra no custo. Elas estão equiparadas na indústria. Estão equiparadas na industrial. Só para ficar claro, para não cometer erros lá. Eu tenho um preço 100 na indústria. Daí, quando a indústria vende para a Natura Comércio, ela já agrega um valor aí? Quando... Não. Acho que o Ismael está mais preparado para responder, que ele é economista. Não, é o seguinte, como que funciona hoje, né? A substituição tributária, existe um preço que a empresa fatura para a revendedora. Se, por exemplo, no catálogo, se a empresa tem catálogo, o preço que está lá R$100... Preço sugerido. Sugerido, né? O preço lá sugerido é R$100. Na verdade, ela paga 70, porque ela tem 30 de desconto. Então, vamos admitir esse exemplo como... Qual que é a base do imposto? O governo fala, eu sei que ela paga os R$70. Contudo, eu sei que ela vai vender por um preço, então eu quero recolher o meu imposto sobre esse preço que ela vai vender. Mas a gente nunca sabe se ela vai vender por esse preço sugerido de 100, como eu disse, porque ela dá desconto, ou ela comprou, ela não vai revender pelo 100. Então, o governo coloca uma margem de valor agregado sobre os 70, de tal forma que se calcule a base do ICMS da transação entre a revendedora e o cliente final. E coloca arbitrariamente. Arbitrariamente, é negocial. Então, em São Paulo é 25, em Minas Gerais é 50,
No Paraná é 35% e o nosso ilustre governador quer subir para 72%. Então, essa discrepância e essa complicação toda que acaba dando uma dificuldade bastante grande. Então, os advogados saem aí no campo justamente para tentar convencer e tentar Então, se for negociar. sobre a indústria, se tributa os 70%. Ou Ou talvez uma média melhor, porque hoje a gente tem essa variação e na indústria, talvez, com esse projeto do governo do Estado, talvez a gente tenha uma margem já definida para toda a indústria. Porque também o que ocorre é que cada empresa negocia com o governo. Então, algumas empresas podem ter um percentual de 30%, 25%, quem fez melhor negociação com o Estado também. Com base em regimes especiais. Tá. Muito bom. Mas alguém tem... Eu queria fazer uma perguntinha, é André Nazi, da Mary Kay, e perguntar um pouco com relação à BVD. E a minha pergunta é também sobre os produtos que são importados, e a gente fala dos novos produtos e estratégia de venda, e o Ismael citou muito na apresentação dele o lead time, ou seja, o tempo que leva um lançamento, e a gente tem um problema muito sério, que é com relação aos órgãos regulamentadores, que são um dos desafios. E eu pergunto, a BVD, o que ela tem feito como entidade para colaborar ou ser um facilitador das empresas que trabalham com produtos importados para que esse lead time seja mais reduzido e seja, vamos dizer, o governo não atrapalhe, de uma forma, entre aspas, atrapalhe os negócios de novos produtos e da estratégia de venda das empresas? A BVD ela não atua nesse campo. Nesse caso, a gente trabalha em conjunto com a BIPEC. A BIPEC, sim, ela tem uma atuação importante nessa agenda de comércio exterior, SESEX, CAMEX, enfim, de forma que a gente possa apoiar as empresas instaladas no Brasil que importam produtos de onde for, né? Seja da América Latina, principalmente, ou de outros países. E talvez o Ismael possa complementar sobre as questões mais negociais, né? Você tem tido problemas de importação, Ismael? Então, o que o André está se referindo, né, esse lead time cada vez está mais alto, né, principalmente nesse final de ano, a gente sabe que o volume é bastante grande das empresas que importam parte ou importam na totalidade, e isso a gente verifica que cada vez está pior, os desafios são diferentes, a Anvisa demorava, 7 dias para liberar um embarque na alfândega para fazer a verificação, hoje demora 2 semanas, então esses certos tipos de barreiras, realmente as empresas estão sofrendo. E o que a gente tem que fazer lógico, sempre usar nossos advogados, você sabe que a gente é bastante atuante em contato com o governo e tentar entender esse processo, mas também, infelizmente, investir pelo outro lado e trazer estoque mais antigo, ficar mais tempo com ele dentro da empresa e aumentar os nossos meses de inventário. É isso que a gente pode fazer, mas a BIPEC realmente teve uma série de vitórias relacionadas a isso, mas a gente sabe que tem muita coisa a desenvolver referente a não só a Anvisa, mas Receita Federal e toda a parte de alfandegária do Brasil, que realmente precisa bastante a ser desenvolvida. O inventário que você fala são os estoques mesmo? Estoques mesmo. E não tem tempo de validade? Tem de 3 a 5 anos, depende do estoque, mas a gente acaba tendo esse risco, lógico, você não pode trazer por 10 anos e deixar, e não dá para fazer, além do custo financeiro, a gente tem um problema de validade. Mas realmente é um desafio bastante grande. Acho que o João Carlos vai estar hoje aqui com vocês, ele certamente vai poder discutir com mais propriedade. Bom, queria agradecer muito aí a presença do Rodolfo, do Ismael e dar por encerrada essa primeira rodada aqui de debates. Muito obrigado, então. Obrigado, Nassif.